Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, candidatos e candidatas. Vocês estão me acompanhando? Sim. Boa noite, pessoal. Vamos começar essa aula de hoje. Só um momento, por favor, esperando o pessoal aqui chegar. Pessoal, boa noite, boa noite. Então, vamos começar. O pessoal já chegou e estou vendo aqui o pessoal dando boa noite, estava aguardando vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Gabriele Miranda, sou psicóloga da região, sou natural de Guanhães, moro em Belo Horizonte, só para contar para vocês. Eu sou da região e tenho 15 anos que sou formada, já trabalhei bastante com avaliação psicológica, já trabalhei com concurso público, já trabalhei em clínica do Detran, já apliquei testes para concurso público da Polícia Militar e dos Bombeiros aqui de Belo Horizonte, e a parte de avaliação psicológica já trabalho há muito tempo. E já tem alguns anos que eu trabalho como autônoma, só para contar para vocês, eu já trabalhei de carteira assinada em várias empresas de consultoria, empresas de recursos humanos, e já tem algum tempo que eu trabalho como autônoma e orientando a carreira dos profissionais. Eu trabalho preparando as pessoas para diversas situações onde elas serão avaliadas. E quais são essas situações? Para entrevista de emprego, avaliadas também em concurso público, como é o caso de vocês. Também preparo as pessoas que vão ser avaliadas para exames do Detran. Então, preparo quem vai tirar carteira, porque também tem a parte de testes, né? A parte de avaliação psicológica. E todas essas atividades, essas avaliações, o nervosismo atrapalha bastante, não é verdade? Então, por isso que eu optei por preparar os profissionais para essas etapas. De vez em quando, gente, eu vou olhar aqui para o lado, que eu estou acompanhando aqui no celular também os comentários de vocês e acompanhando aqui as perguntas para ficar mais fácil, tá ok? Então, de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado. Boa noite vocês que estão chegando, muita gente já aqui ao vivo. Me acompanha aqui até o final dessa aula, que vai ter muita informação. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. E no final também eu vou dar um espaço para que vocês possam tirar dúvidas, se for necessário. E como eu estava contando para vocês, já tem algum tempo que eu venho preparando os candidatos para concurso. Eu já preparei pessoas para concurso tanto de soldado quanto concurso de oficiais, que é o CFO, tá? E o meu foco é os concursos militares, principalmente da polícia aqui de Minas Gerais, que é o que eu conheço mais. Eu tenho muita familiaridade com a Polícia Militar de Minas Gerais, já tenho proximidade, já estudo a respeito sobre isso, tenho várias pessoas que eu conheço, assim, amigos, pessoas da minha família, convivo com policiais militares diretamente. Então, eu tenho muito conhecimento a respeito da área. Também oriento para concurso público de outros estados. Tenho candidatos assim, clientes assim que me contratam. Então, eu dou aula particular preparando as pessoas, principalmente para a etapa dos testes. E aqui para vocês hoje, eu vou dar algumas orientações, contar um pouco como que vocês podem fazer lá no dia da prova. E não só para o dia da prova, tá, gente? As orientações que eu vou passar aqui para vocês vai ajudar demais para todas as etapas, tanto para a prova, para o TAF, que é a avaliação física, e para os testes. Quem for avançando nas etapas, se Deus quiser, todos vocês serão aprovados, nós vamos poder encontrar de novo, vai ter mais aula minha na véspera do TAF, está programado mais aulas para eu treinar vocês, dar orientações especiais, assim, importantíssimas para quem vai fazer a etapa de avaliação psicológica, tá bom? Então, as dicas que eu vou dar aqui para vocês vai ajudar em todas as etapas. Só um minuto aqui. Eu estou acompanhando aqui no celular. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ótimo. Vamos lá, deixa eu acompanhar aqui se tem alguma pergunta. Não, por enquanto não. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Como eu estava falando com vocês, a aula aqui hoje, eu vou passar várias dicas e orientações de como que vocês podem ficar tranquilos
mais concentrados, mais focados na prova. E, se é possível, controlar esse nervosismo, né? Porque a gente fica nervoso quando vai ser avaliado. Todo mundo aí, né, na escola, quando foi fazer alguma prova, eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, porque comigo já aconteceu. Coloca aí para mim nos comentários que eu vou ver aqui, eu vou ver se já aconteceu na escola, durante alguma prova, se vocês ficaram tremendo, se já deu nervoso, se vocês já começaram a mão suar, se já começaram a dar aquele calor no rosto da pessoa ficar vermelha, ou dar aquela vontade de ir ao banheiro, que você não sabe o que que faz, se concentra na prova ou se vai ao banheiro. Já aconteceu com vocês? Comentem aí para mim se já aconteceu. E dá aquele branco às vezes. E quando dá aquele branco, a gente estuda, 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 estuda. Quando chega na prova, você fala assim, gente, eu sabia todas as questões. Chegou aqui na prova, eu não sei fazer nada. Aí a pessoa assina a prova, entrega em branco. Já aconteceu? Porque comigo já. Comigo já aconteceu. E foi horrível. Dá vontade de sair chorando. Dá vontade de sair assim, dá vontade de sair chorando da sala. A gente não sabe o que que faz. E aí, como que a gente explica isso depois? Né? Quando eu chego em casa, o pai e a mãe perguntam, como que foi na prova? Você fala, não sei, não respondi. Aí a gente não sabe o que que faz, né? O pessoal já falou muito, já aconteceu, estou acompanhando aqui. E teve um comentário interessante, Jaime falou, a ansiedade acredito ser normal, mas ao sentar na cadeira para realizar a prova, qual a melhor forma usada para inibir a ansiedade anterior à prova? Ah, ótima sua pergunta, vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre o branco, sobre o nervosismo, esse frio na barriga, esse branco acontece demais, nossa mãe, toda vez que vai fazer uma avaliação. Gente, então vou contar um pouquinho para vocês por que que acontece esse frio na barriga, por que que dá esse nervosismo, por que que a mão começa a tremer ou a gente começa a suar. Então é importante vocês entenderem um pouco, eu vou falar de forma resumida, porque a gente entendendo como que a ansiedade acontece, como que esse medo acontece, é mais fácil da gente lidar com ele. A gente só consegue controlar e lidar e amenizar o que a gente sabe, o que a gente tem conhecimento. Eu preciso de saber por que que a ansiedade acontece. Por que que esse medo acontece? Senão, a gente fica achando que é falta de estudo, que a pessoa é muito, né, que é uma falta de interesse ou de esforço, basta a gente falar, vou ficar calmo e pronto. Não é bem assim, não é só falar para ficar calmo, tem algumas coisas que a gente pode fazer na hora que eu vou falar para vocês. Alguém aqui falou, Adriano, falou que já realizou a prova do CFO e o nervosismo atrapalhou muito. Sim, atrapalha demais, tá? Eu já tive muitos candidatos que me procuraram depois de tentar o concurso uma ou duas ou até 3 vezes e que não passaram por questão de nervosismo. A pessoa estava bem, estava muito preparada, tinha estudado, passou no TAF ou ficou nervoso no TAF, chegou no exame psicológico por nervosismo, acabou não tendo o rendimento esperado, né? Então, isso acontece demais, tá? Eu vou falar para vocês um pouco do medo e dessa ansiedade, por que que acontece. O medo, a ansiedade, a raiva, a insegurança, a tristeza, são todos sentimentos. E são sentimentos naturais, que todos nós temos, faz parte do ser humano. Esses sentimentos são naturais, tá? É automático. Então, a emoção, ela é normal, a emoção é natural. Eu sentir raiva, ela é normal. Eu me sentir chateado é normal. Eu sentir com medo também é normal. Todos nós temos que ter. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar com que isso nos domine, com que isso não nos atrapalhe. Eu senti uma raiva porque alguém me xingou ou me fechou no trânsito, por exemplo, eu posso até sentir, mas o que é que eu vou fazer com essa raiva? De que forma que eu vou expressar e colocar isso para fora é que faz a diferença. Se eu vou ficar com essa raiva, deixando com que isso me adoeça, me atrapalhe, me dá dor de cabeça, não me deixa dormir, aí sim faz a diferença. O que eu faço com esse sentimento depois e o que eu faço com esse sentimento antes de uma prova, por exemplo, o momento de ser avaliado, tá? Então, eu vou falar assim para vocês. Então, o medo e essa ansiedade, esse nervosismo, é uma forma do corpo nos preparar
para uma situação onde a gente não domina, para uma situação onde a gente está inseguro, uma situação onde nós estamos desconfortáveis. Se você está sendo avaliado, toda aquela informação, tudo que a gente está percebendo no ambiente, nós não estamos confortáveis. A gente não está tranquilo. Não é um local, um momento que a gente queria estar. E a gente ainda fica com medo. Medo de não passar, medo de errar, medo de não saber, medo de dar errado, enfim. Então, esse medo faz com que a gente fique tremendo, suando, o coração começa a bater. Então, é medo da gente ser reprovado, medo do que os outros vão falar. Todos esses medos que a gente tem, eles fazem com que o nosso corpo reaja. Então, até aí vocês têm que entender. A reação do corpo, ela é uma reação daquilo que nós estamos percebendo. Eu estou num ambiente, estou percebendo aquela situação, o nosso cérebro capta aquela informação, transmite aquilo, interpreta e manda a mensagem para o nosso corpo reagir. Então, o medo e o nervosismo, e principalmente o medo, ele nos prepara para a gente agir. Então, o medo ele é necessário para a gente ficar atento e reagir. É uma defesa do nosso corpo. Ainda bem que nós temos medo. Porque se a gente não tivesse, a gente já teria morrido. Se eu não tivesse medo de altura, eu chegaria num prédio alto de qualquer jeito, e chegaria numa janela e pendurava para o lado de fora. Se eu não tivesse medo de morrer, eu poderia dirigir no trânsito a 240 por hora, sem cinto, sem olhar para o cruzamento, porque eu não teria medo de morrer. Vocês estão entendendo? Eu iria ter algumas atitudes de me colocar em risco. Eu iria comer qualquer coisa, eu iria mexer com algum animal perigoso, se eu não tivesse medo. Então, o medo nos protege. Ele faz a gente parar e avaliar e fala assim para a gente: olha, você não deve mexer com esse animal. Olha, cuidado, você não deve subir nesse lugar alto. Olha, cuidado, coloca o cinto de segurança e dirige com mais prudência. Você corre o risco de atropelar alguém e sofrer um acidente. Por eu ter esse medo, é que a gente assusta quando acontece alguma coisa, é que a gente se prepara, é que a gente fica atento. A gente não sai arriscando e fazendo as coisas de qualquer jeito. Entenderam a importância do medo, gente? Ficou claro? A ansiedade, ela é normal, porque a gente tem uma expectativa e a gente se prepara para aquilo que a gente quer muito. Então, se a gente quer muito fazer uma prova, quer passar, é natural que a gente fique ansioso. E o medo é uma situação para nos preparar, para a gente deixar a gente atento quando a gente vai para uma situação que exige concentração, atenção e cuidado. E aí, quando esse medo está alto demais, ele nos trava. A gente acaba ficando estressado, sentindo aquele estresse no corpo ou deixando de ir, a gente evita de fazer determinadas coisas quando a gente está com medo, a gente fica inseguro e gera outros sentimentos, e que geram ansiedade, insegurança, gera um estresse, uma irritação, muda o nosso humor, aí a gente não dorme direito, não come direito. Vocês entenderam? Então, a insegurança, ansiedade, tudo, a falta de confiança na gente mesmo, elas estão muito ligadas a essa questão do medo que a gente tem de errar. Então, o medo, lembre-se disso que eu estou falando para vocês. A ansiedade, o medo, nós não temos que acabar com ela. Então, é um erro a gente falar assim, não posso ter medo de nada. Quero acabar com a minha ansiedade. Não posso ficar ansioso na hora. Isso é desnecessário, porque você vai gastar energia para tentar acabar e controlar algo que você não pode controlar. E o que você tem que fazer, então? Colocar esse medo e ansiedade do tamanho que ela tem que ficar. Nós temos que ir fazer uma prova, fazer uma avaliação com um pouco de medo e com um pouco de ansiedade. Porque a ansiedade ela vai nos colocar com adrenalina e com aquela energia necessária, com aquela disposição, a vontade de agir, a vontade de ir lá fazer e aquela expectativa boa do querer fazer, nos deixar preparados. Isso é a ansiedade boa. E o medo, no tamanho necessário, o medo vai nos deixar alerta, vai nos deixar atento. É o medo de não dar certo lá na frente, o medo de errar na prova, é o que vai fazer vocês agora, gente, estudar.
É o que vai fazer vocês agora prestar atenção na aula, é que vai fazer vocês pegarem a apostila, estudar depois, prestar atenção, se dedicar, treinar atividade física. Porque se vocês não tiverem medo, se vocês não tiverem nem aí, e nenhuma expectativa nenhuma, nenhum desejo, nenhum querer de passar no concurso, para que vocês vão se esforçar? Para que vocês vão se dedicar? Se você não tiver medo de dar errado, você vai lá e faz de qualquer jeito. Ah, se der, deu. Se não der, não deu. Vocês estão entendendo? Então, ter um pouco de medo, ele é importante, porque você vai ter um cuidado. Você vai ter um cuidado de não machucar, você vai ter um cuidado de não ingerir nada que vai te prejudicar, você vai ter medo de não alimentar, né? Medo de comer algo que te faça bem. Você não vai querer machucar, nem se alimentar de algo que vai te prejudicar durante a prova e durante a avaliação. Vocês estão me entendendo? Então, o medo, ele é importante, não queiram acabar com ele. Deixem, vão aprender a deixar ele do tamanho que ele tem que ficar, para ele não prejudicar o controle emocional de vocês, para vocês terem foco e atenção necessária na hora. Então, não é a energia, o foco de vocês não é para acabar com medo e ansiedade. É ao contrário, é para vocês controlarem o emocional daquilo que for possível e focar naquilo que é importante. O que é o foco de vocês, energia? Focar na prova, focar na atividade física, focar naquilo que vocês estudarem estão preparados, focar naquilo que vocês querem que dê certo. É ir para a prova falando, vou lá e dar o meu melhor. Eu tenho que estudar antes. Não adianta você chegar lá na hora da prova e começar a ficar com medo e pensando naquilo que você não fez. Se chegar lá na hora da prova, nossa, eu não estudei isso, eu não me preparei para isso, eu não sei isso, não sei isso, não sei isso. O que vai resolver? Aí gera ansiedade, aí gera nervosismo. Se você chegar na hora da prova e ficar pensando no tanto de coisa que você não fez e que você não sabe, você está provocando uma situação de insegurança. Aí é um ambiente que vai gerar medo e vai gerar tudo isso que eu estou falando com vocês, o nervosismo. Aí seu corpo vai te preparar, você não está pronto. A mensagem que o seu cérebro vai receber e vai mandar para o seu corpo é: você não está pronto, você não está sabendo o que está fazendo aqui. E você está num ambiente inseguro, cai fora, vai embora. Ou então, trava. Ele vai te dar comandos para você ficar desconfortável. Vocês estão me entendendo? Então, vocês têm que pensar agora, vocês têm que pensar hoje, nos próximos dias, tudo que vocês podem fazer para evitar os possíveis problemas. Quais são os problemas que podem acontecer, imprevistos que podem acontecer na véspera, no dia da prova? Vocês têm que pensar isso antes. No dia lá do exame físico, o que pode vir a acontecer e atrapalhar vocês, e gerar ansiedade, gerar medo? Vocês têm que pensar nisso agora. Por quê? Aí sim, vocês vão pensar e falar, bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me preparar dessa forma, eu tenho que estudar tal coisa, eu tenho que me preparar desse jeito que eu ainda não sei, eu tenho que aprender melhor tal movimento da atividade física, vocês têm que estudar e preparar a atividade física ao mesmo tempo. Não adianta querer preparar para o TAF só depois de passar na prova, não, que talvez não dê tempo. Você tem que começar a fazer isso agora. Quem não começou a treinar a parte física, comece, já está atrasado. Dá tempo, mas já está ficando atrasado. Isso vocês podem fazer agora. Antecipar as coisas que podem não sair conforme o planejado antes, para que vocês planejem, se preparem, pensem em todas as possibilidades, e isso é uma das coisas que vai dar segurança, porque vocês vão ter eliminado as chances de dar errado e vão falar, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Pronto, posso ficar tranquilo. Posso ficar tranquila. Agora, se vocês forem de qualquer jeito, não tiver planejamento nenhum, tem uma enorme chance de chegar lá na hora e dar aquele nervosismo, e dar aquele branco. Então, tem técnica para estudar, tem técnica para treinar o TAF, tem técnica para vocês aprenderem e absorverem a matéria e vocês fazerem a parte de vocês.
Porque se vocês fizerem o passo a passo, se vocês treinarem e estudarem agora, fizerem a parte de vocês e forem lá para o dia 15 de agosto para a prova, mais consciente de que vocês fizeram o dever de casa, que vocês fizeram o passo a passo, isso vai ser uma coisa muito importante que vai dar segurança para vocês. Isso vai ser uma coisa muito importante que vai dar aquele sentimento. Nossa, estou preparado. Nossa, eu não tenho que saber tudo, mas eu estudei. Nossa, eu estou vindo aqui para a prova mais concentrado, mais pronto. Estou sabendo a matéria. E isso é uma das coisas super importantes, gente. Por isso que eu estou falando dessa preparação desde agora. Não adianta só aplicar técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês, que eu vou ensinar, sem vocês estudarem. Se vocês não fizerem isso desde agora, pensar agora que pode ser feito, quando chegar lá no dia, não vai ter mágica. Não vai ter mágica que resolva. Não tem mágica que resolva, não tem técnica de respiração que vai resolver. Vocês podem até ficar calmos. Nossa, eu estou super calmo. Gabriele me ensinou um monte de coisa, estou super calma, mas eu não estudei. Como que eu vou responder aqui a prova? Qual que é a chance de você acertar e obter a nota esperada se você não tiver estudado? O que adianta ficar só calmo? Ficar só calmo, controlar o nervosismo e não saber a matéria? Não resolve. Então, é as duas coisas. É saber a matéria, estar preparado, estar treinado e estar calmo o suficiente. Você não precisa de ficar calmo 100%. Não, lembra disso que eu falei, eu vou repetir. Não precisa de querer controlar 100% o seu medo e ansiedade. Vocês vão deixar ele do tamanho que ele tem que ficar. Certo? Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Eu vou parar aqui um pouquinho. Antes de eu passar para frente, eu vou ver aqui alguma pergunta. Pode ir fazendo pergunta e comentário aí, gente. Tem gente que falou que fica nervoso até o simulado. Ótimo esse comentário. Treinem durante o simulado. Durante o simulado, Laiane, isso serve para você e para todo mundo. Durante o simulado, gente, vocês já estão treinando lá para o dia. Vocês têm que treinar um simulado com máscara, tá? Se vocês não estiverem fazendo, façam um simulado na casa de vocês já com a máscara. Já separa uma máscara que vocês vão usar lá no dia. E separa duas, que vocês vão revezando com essas duas. E outra dica importante, já anota essa dica. Treine o simulado em locais diferentes da sua casa. Se você fez um escritório, num dia você vai fazer na sala, no outro dia você vai fazer na cozinha, no outro dia você vai fazer no quarto, no outro dia você vai fazer com pessoas da sua casa passando para um lado e para o outro, fazendo algum barulho externo. Sabe por quê? Porque lá no dia da prova você vai estar em um ambiente diferente. Se você sempre fizer o simulado no mesmo local, na mesma mesa, sentado no mesmo lugar, pode fazer um efeito ao contrário. Às vezes você acostumou com aquele ambiente super silencioso, ninguém do seu lado, ninguém te interrompendo. Aí chegar no dia, o seu cérebro, o seu corpo, ele não está acostumado com um ambiente diferente. Ele pode gerar um estranhamento e acionar um alerta. Ele pode acionar um alerta e deixar seu corpo em alerta, que não é o que a gente quer, em alerta em excesso. Não é alerta atento, não. É acender a luz vermelha. Vamos colocar esse código. Quando acender a luz vermelha e ficar piscando lá, é seu corpo te avisando que você não está confortável naquele ambiente, tá? Então, treine em ambientes diferentes, em horários diferentes, com barulhos externos, com pessoas passando, para você ir acostumando. Treine de máscara, tá? É outra dica. E que mais? Não fique só fazendo simulado, um atrás do outro. Reveze o simulado, isso é técnica de estudo que eu estou passando para vocês, tá? Então, dica extra para vocês aqui hoje. Revezem simulado com teoria. Estudou simulado, teoria simulado e vai revezando nas matérias. Não fique todos os dias estudando a mesma coisa. Vocês podem escolher uma ou duas coisas. Os professores devem estar falando sobre isso, né? Vocês comentem aqui para mim se os professores falaram para vocês sobre técnica de estudos. Coloquem nos comentários aí. Se não comentaram, ótimo, eu estou falando. Se tiver sugerido para vocês técnicas de estudo, eu estou sugerindo esta. Aí vocês vão verificar qual que vai ser melhor para vocês. Qual que vocês vão sentir mais confortável e vocês vão experimentando aquilo que dá certo, tá? Técnicas de estudo existem várias.
vocês vão experimentar aquelas que vocês acharem melhor e que estiver dando mais certo para vocês, tá? E outra técnica, não adianta ficar estudando 10 horas sem parar. Em determinado momento, isso gera nervosismo, tá? Tem gente que estuda demais, chega no dia, o cérebro está tão cansado, alguém falou aí de cansaço e esgotamento físico, e dar estresse, e isso acontece. A pessoa estuda, fica estudando horas demais. O cérebro cansa. Chega na hora da prova, ele não tem força e energia suficiente para raciocinar. Gente, estudar gasta energia. Pensar gasta energia. Por isso que a gente sai de uma prova cansado. A gente sai de uma prova cansado mesmo, cansado físico. Não só mentalmente, mas a cabeça sai pesado, o físico também sai cansado. Pensar cansa. Então, o que vocês têm que fazer? Quer estudar muitas horas? Divide. Estuda 2 horas, 3 horas, depois mais 2 horas, depois mais 3 horas, vai dividindo. E outra coisa, tenta revezar. Estudou 1 hora direto, para um pouquinho para fazer descanso. De 5 a 10 minutinhos, depois vocês voltem a estudar normalmente. Se ficar 1 hora ou 1 hora e meia direto, igual nós vamos ficar aqui aproximadamente 1 hora, ou 1 hora e pouquinho, depois de 1 hora, faça um pequeno intervalo. Esse pequeno intervalo vai ser importante para o seu cérebro dar uma desligada, recarregar de novo a energia e voltar com o foco. Isso é técnica de foco, tá? Isso ajuda na concentração. Vocês vão absorver muito mais a disciplina, a matéria que vocês estiverem estudando e vai dar menos esgotamento físico, vai dar menos cansaço, esgotamento mental. E físico também, né? Porque até o corpo começa a doer. Vou ver se tem algum comentário aqui e comentem para mim se os professores ensinaram alguma técnica de estudo. Se não tivesse ensinado, eu estou ensinando. Vou olhar aqui as perguntas, só um momento. Eu vou falar desse branco que surge na hora da prova. Um dos motivos é por causa desse esgotamento que a gente às vezes estuda demais, fica lendo demais e não dá intervalo para o descanso. Esse é um dos motivos do branco. Que o cérebro está tão cansado, que é como se ele desligasse. Está tão cansado que dá o branco para o cérebro desliga uma chavinha para te proteger. Ele fala, nossa, você já usou demais essa parte, você está muito cansado, vou desligar. Então, é para nossa proteção. Alguém falou que tem um problema de ficar, eu tenho um problema de ficar preocupado e com medo de não passar. Então, eu estou falando aqui para vocês que é normal ter esse medo, essa ansiedade. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente fica com essa expectativa, né? Isso gera um medo, gera ansiedade, o coração fica mais acelerado, isso é normal. Então, vamos treinando isso aí. À medida que você se preparar, for estudando e entendendo a matéria, e você for sentindo que você está fazendo a sua parte, isso vai tranquilizando e diminuindo o seu medo, diminuindo a ansiedade e deixando você mais tranquilo, tá? Tem gente que falou que às vezes quando está fazendo exercício já começa com frio na barriga. Eu vou ensinar uma técnica de respiração para ajudar vocês a ficarem mais concentrados e diminuir esse frio na barriga, esse nervosismo, até antes do exercício. Só um momento que eu vou ler mais comentários antes de eu explicar. Tem gente que está falando aqui que está nervoso, que dá dor de estômago, que às vezes dá ânsia, fica tremendo com a sensação horrível, tenta controlar, é difícil. Eu vou ensinar uma técnica para controlar isso. Ótimo, só um minutinho que eu estou lendo aqui as perguntas. Vai fazendo comentário, gente. Está treinando a corrida, da barra? Ainda não. Inclusive dá medo, tem que começar a treinar, gente. No meu Instagram, eu já vou falar para vocês, eu recomendo alguns profissionais de educação física, tem 2 que eu recomendei no meu Instagram oficial. Eu tenho 2 Instagram, o gabrielepsicologa.coach, depois eu escrevo aqui para vocês, Gabriele com L só, letra E de escola, Gabriele Psicóloga. Se você colocar Gabriele Psicóloga, você já vai me achar. Esse é o meu Instagram, me segue lá se você não estiver me seguindo. Lá tem 2 destaques com o símbolo da PM, onde eu estou respondendo várias perguntas que os candidatos estão me fazendo.
e orientações sobre o TAP, sobre a prova, sobre o teste psicotécnico. Vejam as dicas que eu dei lá, viu, gente? E eu recomendei 2 profissionais que eles são especialistas para o TAP. Um deles é policial militar e tem outro que não é policial, mas ele está treinando, ele é profissional treino e treina para o TAP. Está lá no meu Instagram, Gabriele Psicóloga. O outro Instagram que eu tenho, e fica o convite para vocês, chama Conquiste a CNH, Conquiste a CNH, que são orientações que eu dou para quem vai fazer habilitação, para quem está no processo de tirar a carteira. Vocês estão convidados para seguir nos 2. Mas para dicas para o concurso, está no Gabriele Psicóloga, tá? Com L só, letra E de escola no final. gabrielepsicóloga.com. Depois vocês vão ver lá. Tem muita coisa que eu estou falando sobre o TAP. Eu respondi dúvidas, se é para usar máscara ou não é. Eu dei dicas lá sobre como controlar o nervosismo. Tem lives minha falando sobre isso, ok? Alguém me perguntou se estudar de madrugada é bom ou ruim, se pode tomar remédio. Eu estou lendo as perguntas que eu vou responder. Para dor de cabeça ou algum chá no dia da prova? Quantas horas de estudo? Dica para quem só tem tempo de fazer exercício na parte da manhã, está muito frio e é mais fácil de lesão. Olha, eu vou responder essa pergunta. Lá eu falei sobre isso, lá no Instagram também falo. Vocês têm que treinarem a parte física em horários diferentes do dia. Claro que vocês têm que fazer aquecimento. Eu não sou profissional de educação física, mas eu estou falando de conhecimento de causa e de conhecimento da vida real do policial. Como eu disse para vocês, eu convivo com vários militares e eles fazem atividade física todos os dias. E a avaliação física do TAP tem anualmente. Sempre os policiais, depois de passar no concurso, depois de formado, vão continuar fazendo avaliação física igual o TAP. Vocês sabiam disso? O TAP não é só para o concurso, não. Vai fazer igual, igual. Corrida, barra, abdominal, tudo. Por isso que vocês têm que aprender o movimento correto desde agora. E aprender a gostar. Faça aquecimento físico, prepare o seu corpo, se hidrate e faça atividade física no frio, no calor, de noite, de dia, em horários diferentes. Sabiam disso? Porque lá no dia do TAP, você não sabe se vai estar frio, se vai estar calor. O tempo está mudando, provavelmente vai estar quente. Mas e aí? E se chover? E se fizer frio? Então, vocês têm que treinar em condições diferentes. Lógico que ter o cuidado para não ter lesão. Faz aquecimento e a preparação que os profissionais treinam e orientam, tá? Por isso que eu estou recomendando para ver as dicas deles lá, orientam, busquem informações com pessoas da área, são os educadores, quem trabalha com educação física, para falar melhor sobre isso. Eu estou dando dica porque eu conheço, eu converso com eles, e eu estou dando dica da vida real. A vida real é essa. Policial militar não tem chuva, não tem sol, é no frio, no calor, tem que estar sempre pronto. Então, vocês têm que treinar a condição física de vocês em horários diferentes, ok? Cuidem para não ter lesão, claro, vocês têm que cuidar. E na hora que estiver correndo, uma dica extra, super extra, não treine com garrafinha na mão. Porque no dia do TAP, vocês não vão poder correr com a garrafinha de água na mão. O que adianta vocês treinarem com a garrafinha na mão? Vocês têm que treinar de máscara e sem máscara. Treina as duas coisas, com máscara e sem máscara, porque isso eles estão divulgando oficialmente que na hora da atividade física me parece que vai poder tirar. Eu falei sobre isso no meu Instagram. Então, vocês veem essas informações lá. Vamos voltar aqui, que o objetivo da live de hoje não é para eu ficar falando do TAP, né? Mas é bom que eu respondi essa pergunta, porque a parte de controle emocional influencia muito. Eu quero falar da questão do controle emocional para o TAP, tá bom? Também. Eu vou voltar aqui nas perguntas e falar sobre essa questão do chá, falar sobre essa questão do remédio. Eu não recomendo, gente, que tome nenhuma medicação que você não faça uso. Nenhuma recomendação que não precise tomar que o médico não te recomendou. Porque corre um grande risco. Toda medicação tem uma reação. E corre o risco de você tomar e piorar. Eu já tive casos de pessoas que foram fazer os exames e testes para habilitação, a pessoa tomou calmante. Ela ficou dopada, ela ficou sonolenta. Na hora ela não conseguiu nem pensar, nem raciocinar, ela não sabe nem como que entrou no carro, nem como que desceu do carro.
Já vi gente que tomou chá em excesso, aí a pessoa ficou com sono, não conseguiu passar porque ficou com sono demais. Então, não faça nada exagerado. Se vai tomar um pouco de chá, se você já tem costume, pode tomar um suco de maracujá, um chá de camomila, um pouco só não vai prejudicar em nada. Agora, medicação, eu não recomendo. Não recomendo, até porque está escrito lá no edital que qualquer uso de substância diferente, observe isso lá, está escrito no edital, qualquer uso de substância diferente pode ser motivo de reprovação, certo? Dá uma olhada lá no edital, está falando sobre isso, ok? Vamos falar sobre essa questão, as técnicas para controlar a ansiedade? Eu vou falar de técnicas que vocês vão utilizar para ficar mais tranquilos, mais concentrados. Vocês podem aplicar antes da prova, antes do TAP, antes de você fazer o simulado, antes de qualquer situação onde você for treinar e que o nervosismo começar a bater. Tá bom? Podemos falar? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha, vou responder essa pergunta. Quantas horas de estudo eu recomendo? O tempo que você tiver disponível e dividir. Tem gente que estuda 6 horas, 5 horas por dia, outros estudam 4 horas, outros estudam 10 horas. Eu não vou falar máximo de tempo. O que eu vou falar é o seguinte, divida. Se você tem 5 horas disponível para você estudar, use o tempo que você tem. Se você tem 6 horas, use 6 horas. Use o tempo, porém com sabedoria. Como eu sugeri, não fique 6 horas estudando direto. Se for 5, se for 6, se for 4, não fique muitas horas estudando direto. Faça intervalo, fracione, divida. Vamos pegar se for 6 horas. Divida 2, 2, 2. Ou 3 horas e 3 horas. E faça intervalo a cada 1 hora. Ok? Estudou 1 hora, faz um pequeno intervalo de 5 minutos, mais 1 hora, mais um pequeno intervalo de 5 minutos, mais 1 hora, um pequeno intervalo. Depois você faz um intervalo maior, você vai descansar, você vai fazer uma outra atividade. Nesse intervalo, você pode até estudar usando alguma técnica mais simples, uma técnica mais leve. Por exemplo, estudar vendo uma live, estudar vendo um vídeo. É uma forma de estudar. Você vai obter conhecimento. Você vê uma live minha, vê um vídeo de um personal trainer falando sobre técnicas de atividade, respondendo perguntas sobre a parte física, vê informações sobre o concurso. É uma forma de você se preparar sem ficar cansando demais, sem pensar demais. Então, faça coisas mais leves que não vai exigir muito de você. Aí você aproveita para fazer alguma atividade física, para alimentar, para descansar, faz um alongamento, que é importante também. Utilize de outra forma, certo? Então, divida o tempo. E essa questão de estudar de madrugada, tem que tomar cuidado. Que horas que você vai dormir? Você tem que pensar nisso. Você está reservando um momento para descanso? Porque sem dormir e sem descansar, o cérebro não memoriza, não. Sem dormir, não tem espaço para a memória. A memória de longo prazo, que é onde a gente fixa, é onde a gente guarda e a gente aprende, a gente guarda o que a gente estudou, precisa de descanso, precisa de estar alimentado e precisa de descanso. Ok? Ok? Então, use com sabedoria. Alguém perguntou se fazer pedal vai ajudar no TAF. Olha, é atividade física, né? É ótimo para equilíbrio, para condicionamento físico, para respiração. Eu acho que ajuda sim. Tudo que você puder fazer, ajuda. Não esqueça de aprender os movimentos corretos. Pode fazer corrida, pode caminhar, fazer atividade física, fazer pedal. Tudo que você já tiver acostumado e você estiver preparando o seu condicionamento físico, né? Preparando o seu corpo, é bem-vindo. Não deixa de fazer os movimentos corretos, tá bom? Falou que o coração acelera mesmo, é quando a gente chega na escola e será feita a prova. Você vê várias viaturas lá, ligado, e vai aplicar as provas, são todos policiais para iniciar a prova. Então, vamos falar de algumas técnicas de preparação e vou falar para vocês algumas orientações importantes sobre isso, ok? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês, um momento, e vamos falar sobre isso, essa questão de vocês ficarem vendo outras pessoas, algumas coisas que ajudam e que atrapalham, e vou responder algumas perguntas aqui.
Só um momentinho. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Um momento. Só um momento, gente. Não, não, não. Só um momento. Ah, já está aqui. Vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo essa tela aqui, gente? Olha, falam para mim se vocês estão vendo. Saiba o que pode atrapalhar, o que pode ajudar. Digam para mim se vocês estão assistindo. Vocês vão me ver pequena agora, aqui no cantinho da tela. Vocês vão me ver aqui pequeno. E vocês vão ver, vou colocar aqui embaixo. E vocês vão ver o que eu vou falar aqui. Vocês estão vendo? Fala aí para mim. Vocês estão vendo? Sim? Eu estou esperando só vocês responderem. Ótimo. Vamos lá, vamos para a parte prática e já vou responder várias perguntas de vocês. O que pode atrapalhar, o que pode ajudar? Tanto na hora da prova, quanto no TAF, quanto no exame psicológico, todos os momentos que vocês serão avaliados. Eu vou falar aqui algumas coisas para vocês, certo? Vocês têm que, para manter a calma, respirar fundo devagar, ter um pensamento positivo. Eu vou falar de cada item, tá? Vamos para ensinar a primeira técnica de respiração. Vocês já devem ter ouvido falar. E é uma técnica simples, só que de tão simples muita gente não faz, por achar que não vale a pena, que é frescura, que é bobagem, muita gente não faz. E como que funciona? Isso é neurociência que eu vou falar para vocês. Isso é científico, isso é informações que eu aprendi dentro da psicologia e que eu aprendi com neurocientistas. Que eu vou explicar para vocês, a ciência explica. Nada do que eu vou falar para vocês fui eu que inventei, não, tá bom? Eu só estou aplicando no meu método de trabalho e funciona, ok? Vamos lá. A respiração, ela é super importante, mas é respirar com consciência. De que forma? Aí vocês podem fazer junto comigo. Respirando pelo nariz, soltando pela boca, dessa forma. Você tem que fazer isso mais devagar. Se fizer muito rápido, é perigoso até ficar um pouco tonto, porque a gente oxigena, às vezes, o cérebro rápido demais. Então, vocês vão fazer isso algumas vezes. De 5 a 10 vezes é um tempo bom. Toda vez que vocês precisarem de relaxar, concentrar e focar. E antes de dormir, vocês podem fazer, antes de fazer um simulado, antes de fazer a prova, antes de ir fazer o TAF, na véspera, todo momento que vocês estiverem ficando tensos e nervosos, tá certo? Imagine que vocês estão cheirando uma flor e soprando uma vela. Isso é técnica simples para vocês não esquecerem. Então, eu cheiro a flor e sopro a vela. Eu vou fazer mais algumas vezes para eu acalmar. Ai, que bom. E se eu fizer mais vezes, isso dá uma relaxada. Gente, é instantâneo. É instantâneo. Quando eu faço isso, eu estou oxigenando o meu cérebro e eu estou espalhando no meu corpo tudo que ele precisa para acalmar o pensamento acelerado e eu faço com que o meu coração diminua o batimento cardíaco, que está muito acelerado, e ele vai começando a voltar ao seu batimento normal. Quando eu começo a respirar, é um outro comando que eu faço é como se eu estivesse mandando uma mensagem para o meu cérebro falando assim, pode ficar calmo, mandando uma mensagem para o meu corpo, para o meu cérebro, pode ficar calmo, você não está numa situação de perigo, porque eu estou até respirando, eu estou calmo, estou respirando calmamente, estou respirando consciente, e aí ele interpreta e recebe essa mensagem na hora, é instantâneo, e ele te deixa mais acalmo, ele abaixa a adrenalina. Sabe por quê? Porque quando a gente está numa situação de perigo e de risco, a gente não respira direito, a gente fica ofegante, a gente respira rápido e a gente até prende a respiração, é ou não é?
Se eu vou falar um exemplo aqui que vocês nunca mais na vida vocês vão esquecer. Se você estiver nadando no mar e der de cara com o tubarão, tenho certeza que vocês não vão ficar calmos. Eu tenho certeza que vocês vão sair desesperados, vão prender o fôlego, vão querer sair desesperado, gritando, correndo e sair dali. Não é na hora de acalmar. Outra situação, se você está andando na estrada, deu de cara com um boi muito bravo, imagina essa cena. O boi olhando para você bravo e fazendo aquela cara e bufando e passando o pé no chão e rastejando o pé e ele querendo correr atrás de você. Imagina se você vai falar assim, olha, será que esse boi é bravo? Eu vou me acalmar, vou respirar fundo, vou ficar aqui tranquilo, não vou ter pressa e eu vou tentar descobrir aqui se esse boi é manso ou não. Na hora que você já pensou isso, se você parou para descobrir se o boi era bravo, se ele ia te pegar ou não, ele já te pegou. Ou seja, não é hora de ficar calmo, não é hora de você querer respirar calmamente na frente de um boi, na frente de um tubarão. Oh, é hora de desesperar e sair quebrando, e sair correndo, ó, perna para quem te quer. O seu corpo, ele te prepara em milésimos de segundos, ele te prepara para cair fora. O nosso olho abre para quê? A gente abre o olho quando a gente assusta para a gente enxergar melhor. A nossa pupila dilata. O nosso coração, ele bate mais rápido. Estou explicando para você cientificamente por que o medo acontece. Agora vocês vão entender qual que é a hora de ficar calmo, qual que é a hora de não ficar calmo. Pensa que você está na frente de um boi bravo. Você vai ficar calmo? O nosso coração bate mais rápido para bombear sangue para os nossos músculos, para ele enrijecer o nosso músculo, para dar força para a gente cair fora. Para a gente ou precisar de reagir, de brigar ali com o boi, né? Enfim, ter força, ou a gente para correr. O nosso intestino para de funcionar. Ou ele trava, ou ele solta tudo. Por isso que tem gente que dá vontade de ir no banheiro quando a gente está nervoso, dá vontade de fazer xixi, ou o nosso intestino não funciona tão bem, é por causa disso. Ou ele prende tudo, ou ele solta tudo. Ou seja, solta tudo para não te atrapalhar. Tudo modifica, gente, o nosso corpo modifica todo. O nosso foco não consegue pensar em mais nada. Quando a gente está nervoso e está tenso, ele não pensa em mais nada. Ele concentra só em cair fora, ele manda essa mensagem para o seu corpo para você se defender. Entenderam? Então, na frente de um boi, na frente de um tubarão, não é hora de você aplicar a técnica que eu vou te explicar. Por isso que tudo isso acontece. Quando a gente assusta, a gente está com medo ou está nervoso, nosso corpo reage dessa forma. Isso é instintivo, isso é instantâneo, isso é na hora, isso é reflexo. Então, se o meu coração está batendo mais rápido, eu vou virar para o meu coração e falar aqui, ô coração, bate mais devagar que eu quero que você bate devagar. Não, ele não vai obedecer. E como que a gente faz para ele obedecer? Como que faz? Você enviando mensagem para o seu cérebro captar e mandar para o seu corpo. Qual que é a mensagem? Cérebro, eu não estou na frente de um boi, eu não estou na frente de um tubarão. Pode ficar calmo. Pode ficar calmo, tá? Pode ficar tranquilo. Vocês estão me vendo bem? Alguém falou que a imagem está ficando embaçada. Responde aqui para mim se vocês estão me vendo bem, estão acompanhando a minha imagem. Eu estou pequenininha aqui no canto. Tá dando para me ver? Responde para mim, gente. Ok, gente? Então, como que a gente manda a mensagem? Eu quero saber se eu posso continuar. Estou esperando aqui para ver se deu delay. Tá tranquilo? Então tá bom. Então vou continuar. Joia? A imagem está ok? Ah, então beleza. Então tá bom. Vamos lá. Então, já que você vai para a prova e você vai para o TAF, você vai lembrar disso que eu estou falando. A mensagem que você vai mandar é: não estou na frente de um boi nem na frente de um tubarão.
Então, vou ser avaliado, vou ficar um pouquinho nervoso, sim, ok, vou ficar um pouquinho nervoso, sim, meu coração vai bater mais rápido, ok, quer dizer que ele está funcionando. Você não vai ficar com foco nisso, você vai concentrar para você mandar mensagem para o seu corpo acalmar, beleza? Então, ótimo, que bom que vocês estão me vendo. Então, vou continuar. Vamos voltar para a técnica da respiração. Aplicou a técnica da respiração, vocês vão começar a cuidar do pensamento. Qual que é o pensamento? Se chegou na hora, gente, vou dar o meu melhor, vou fazer a minha parte, vou concentrar e não ficar pensando naquilo que vai dar errado. Lembra que eu falei isso no início? Não adianta pensar na hora o que vai dar errado. Não é para pensar. Que pode dar um monte de coisa? Pode. Então a gente pensa antes. Você tem que pensar agora, não é na hora. Vou fazer minha parte, vou concentrar, eu já treinei, estou aqui para dar o meu melhor. Não fica prestando atenção nas outras pessoas, que é a segunda essa segunda dica que eu falei do psicólogo é na parte dos testes, tá? Mas tá válido lá para o dia da prova, porque pode ser que tenha até psicólogo lá no dia dando orientação, pode ser que tenha psicólogo da polícia, enfim. Substitui aqui as instruções de quem estiver lá na hora da prova, tá bom? As dicas aqui servem para qualquer situação. Então, vocês vão prestar atenção no teste, na prova, no exame lá do TAF, na prova que vocês têm que fazer, e não ficar olhando para os outros, não fique prestando atenção demais nos outros candidatos, não ficar prestando atenção no que o outro está fazendo. Chegou lá na hora da prova, concentrar na sua prova, não fica olhando para a prova do outro, certo? Porque senão o outro erra e te atrapalha. Não ficar no meio de pessoas, escutando conversas, as pessoas falando, ouvi dizer que vai cair tal coisa assim, ouvi dizer que eles vão cobrar isso, ouvi dizer que vai fazer tal coisa. Isso acaba deixando qualquer um nervoso. Tem gente que vai para a prova, vai para o teste, vai para o TAF, vai para o exame, vai para todas as etapas só para atrapalhar. Então, não fique em conversa em bolinho de gente, ok? Os exercícios aqui que eu estou falando, lembra que as orientações, muitas aqui eu estou falando do teste, mas quando não for do teste, eu adapto aqui a situação. Os exercícios que eu falo, os exercícios lá na hora, vão ter tempo para você fazer, ok? Os testes também têm tempo curto. A prova tem um tempo determinado. Não fique preocupado o tempo inteiro com os minutos que já passaram. Vocês têm que concentrar que vocês não vão ter o tempo todo da vida. Por isso que é importante fazer o simulado, vocês marcarem em casa, marque com o celular, com o cronômetro, o tempo que vocês estão gastando. Para vocês terem um cálculo. Eu tenho quantos minutos para cada questão? Eu tenho quanto tempo para fazer cada prova? Aí sim vocês vão otimizando. Procura fazer as atividades com agilidade, igual eu falei aqui, com qualidade, procurando se esforçar. Procura tentar acertar as questões, tá? Algumas dicas aqui eu coloquei específicas em relação referente ao teste, por isso que eu escrevi aqui fazer com qualidade, fazer com agilidade, referente ao teste. Sobre a prova, procure concentrar nas questões. Ficou muito difícil aquela questão específica, passa para frente. E depois você volta. Quando você passa para frente, a impressão que algumas pessoas têm é que você vai esquecer daquela questão. Não vai. O seu inconsciente vai ficar pensando nela. No fundo, o seu cérebro vai ficar processando. Ele vai ficar processando aquela informação. Lá na frente, lá numa outra questão, às vezes você vai perceber e vai ver alguma palavra, alguma coisa que vai te ajudar a lembrar. Aí depois você volta e responde, tá bom? Então, chegou numa questão muito difícil, passa para frente. Observa que sempre vai ter um tempo curto. Não deixe que isso tire o seu foco. O seu foco não é no minuto. O que adianta chegar na hora da prova e ficar, meu Deus, o tempo está passando, meu Deus, não vai dar tempo, meu Deus, não vai dar tempo. E ficar pensando nisso não resolve. Qual que é o foco? Vou concentrar para fazer essa questão, vou tentar resolver. Se não deu para resolver essa aqui, eu passo para frente. Quando ele está quase acabando o tempo lá, tem meia hora antes, geralmente eles avisam, eles vão pondo de tempo em tempo no quadro, você vai saber no tempo final, naquela meia hora final, no tempo final para você passar para o gabarito. Então, calma, vai dar tempo. Quem nunca fez prova de concurso, eles colocam os horários no quadro, geralmente a cada meia hora eles colocam no quadro, tá?
ok? E as questões, vocês é que resolvem qual que vocês vão fazer primeiro. Perguntem para os professores de vocês. Eles vão ser os melhores para recomendar, tá? Aí, eu não vou arriscar dizer se fala pela português, qual que vai, qual que faz primeiro, não. Vocês perguntem para os professores, tá bom? Eles vão ser o melhor a falar. E vai ter um minuto final para vocês passarem do gabarito. O foco é em resolver a questão, não é em cada minuto que está passando. Lembre-se disso. Esqueça das pessoas. Se você está ficando por último, se alguém levantou para o banheiro, se alguém sentou, se alguém levantou, não concentre. Se está chovendo lá fora, se está fazendo calor, se tem foguete estourando, se tem barulho externo, se tem cachorro latindo, não é lá fora que tem que estar o foco na hora da prova. O foco é em vocês e na prova. Lembre-se disso. Eu já repeti isso aqui 1000 vezes, porque eu já vi muito candidato perdendo tempo, ficando prestando atenção no que os outros estão fazendo. Vamos continuar. Dormir bem, eu já falei dessa questão de alimentação, mas vou reforçar porque é importante. Quantidade de tempo que você está acostumado a dormir. Tem gente que dorme 8, tem gente que dorme 6, tem gente que dorme 9. Dorme o tempo que vocês estão acostumados, tá? Porque noite mal dormida atrapalha na concentração. Estar alimentado no dia da prova, no dia do TAF, no dia do teste psicológico, em todas as etapas. Não dá para pensar com o estômago vazio. Não dá para pensar com o estômago vazio, certo? Ok? Deixa eu ver o que mais. Então, detalhe, não coma nada diferente. Eu coloquei que não coma nada diferente, comida pesada. Não vai querer comer algo pesado para te dar uma digestão, uma dor de barriga de jeito nenhum. Não inventa moda, né? Não inventa moda de provar nada que você não esteja acostumado, tá bom? Vou passar aqui para a próxima. Vocês estão continuando vendo, gente? Está dando para acompanhar antes de eu dar sequência aqui? Responda para mim. Apareceu aqui a próxima tela escrito assim, leve os óculos ou lentes se você utilizar? Falei para mim se apareceu. Escreve sim aí se apareceu para vocês o próximo slide falando das lentes e o óculos. Parece uma dica tão óbvia, mas eu já vi gente... Tá aparecendo aí? Eu já vi gente que precisa do óculos que não enxerga longe e para a prova sem óculos, gente. Aí eles escrevem lá no quadro, a pessoa não enxerga. E aí fica difícil. E às vezes vai para a prova, tem lugar marcado. Às vezes eles colocam lugar. Se usa, leva, deixa tudo separado. Isso faz parte do planejamento, faz parte da organização. Vai no dia da prova, já deixa separado documento, já deixa separado a caneta, o lápis, tudo que eles pedem para utilizar, a máscara, o óculos, a roupa que você vai usar no dia, uma roupa confortável, já deixa tudo separado, para não ter dor de cabeça, não esquecer. Se você vai levar uma garrafinha de água, alguma coisa, um lanche, uma fruta, já deixa separado. Não inventa coisa para você ficar preocupado na hora. Ai, meu Deus, aonde que está o meu documento? Ai, meu Deus, aonde que está não sei o quê? No dia da prova. Tudo preparado antes. Um dia antes, pelo menos, já deixa tudo separado. Até a roupa que você vai usar. Ok? Vou falar sobre roupa. Então, ótimo. Que bom que está aparecendo para vocês. Beleza. Então, continuando aqui, que já tem quase uma hora que eu estou falando. Vamos lá, que tem mais dicas para falar para vocês. Usem roupas confortáveis de acordo com a temperatura. O tempo está mudando, por enquanto nós estamos no frio. Quando chegar agosto, ainda deve estar frio ainda. Então, a gente não sabe no dia se vai estar calor ou não. O que eu falo que é uma roupa confortável? Uma roupa mais estampadinha, nada de roupa decotada, não é roupa de time, não é camisetinha, não é blusa de alcinha, não é roupa decotada, não é bermuda, não é chinelo, nada disso. Calça confortável, blusa mais confortável e, de preferência, leva alguma blusa, um casaquinho, uma blusa mais fina, se você quiser usar. E chegar lá na sala e tiver com ar-condicionado. E se tiver frio? Como você vai ficar com frio? Se ficar com frio, às vezes a temperatura pode incomodar e ficar desconfortável.
E também não vai com a roupa toda fechada que você não consiga tirar. Imagina você tá calor e você começa a suar, isso é ruim, porque se a mão fica escorregando, atrapalha na hora da prova, fica desconfortável, gera mal-estar. Então, até o tipo da roupa é importante você pensar. Se pode levar bolsa, olha, é bom olhar o que está falando no edital. Eu já fiz até concurso da polícia, muitos anos atrás, eu fiz concurso para psicólogo da polícia. Eu lembro que eu levei o essencial, acho que eu não levei bolsa, não. Eu levei porque é menos coisa para carregar, menos coisa para esquecer, mas se for levar, tire qualquer objeto que possa atrapalhar, tá? E observe o que está no edital. Chega lá na hora, eu acho que tem detector de metal, tem essas coisas todas, tira qualquer coisa que possa prejudicar, qualquer metal. Aconselho tirar pulseira, não vai de relógio, tá, gente? Não vai de relógio. Tira pulseira, brinco grande, corrente, tudo que possa atrapalhar. Inclusive, a minha próxima dica tem até a ver com isso. Prender os cabelos, para quem tem cabelo grande, e evita de cair nos olhos, e na hora da prova, geralmente, eles pedem para amarrar, para as orelhas ficarem expostas, para eles observarem se tem algum fone de ouvido, essas coisas. Então, mulheres, é regra, tá? Levem qualquer coisa que possa prender o cabelo. Coloca igual eu estou aqui no cabelo, eu estou com um tic-tac para a franja não ficar caindo. Imagina na hora da prova se você fica puxando o cabelo o tempo todo. Você fica perdendo tempo procurando com cabelo. Homens não podem usar boné. Então, tem várias regras assim. Leiam o edital, está escrito tudo lá. E na convocação da prova vem falando muitas informações. E ainda tem que lembrar de acrescentar máscara, né? Certo? Então, essa questão da bolsa, verifica, eu me recordo, acho que sim. E o celular, isso é muito sério, tem bancas que geralmente pede para não levar, e tem bancas que pede para desligar, desconectar totalmente a bateria e desligar o aparelho. Porque se o despertador tocar o aluno, o candidato está reprovado. Isso está explícito, está bem claro lá no edital. Leiam o edital. Eu acabei de falar dessa questão do celular, Tiago. Então, leiam o edital. Tem que verificar o que vai ser solicitado neste concurso. Eu já vi concurso que deixou levar o celular, mas o celular ficou em cima de uma mesa, desligado. A pessoa colocou o nome, colocou uma etiqueta, eu já vi isso acontecer. E o celular é responsabilidade do candidato. E já vi concurso que falou que não podia levar. Então, verifique o que está pedindo lá, tá bom? Geralmente pode levar algo, viu, Daniele? Algo para comer na hora. Um chocolate, uma barrinha de cereal, uma fruta, uma coisa assim. Geralmente sim, tá? Geralmente sim. E eu até sugiro que leve, mas não leva aquele salgadinho, sabe aquele salgadinho amarelo de pacote? Aquilo eu não recomendo, porque só fica sujando a mão, não enche estômago e atrapalha, fica fazendo barulho. Um chocolate, uma barra de cereal, uma fruta, é bom. E principalmente o chocolate, já me fizeram essa pergunta, por que é legal, quem tem costume de comer, quem não é alérgico, né? Por causa do açúcar, que gera energia, e é gostoso, e a gordura que vai dar uma certa sustância. Por isso o chocolate barrinha de cereal funciona, engana a fome, por causa do açúcar e gordura, tá bom? O Adriano, o personal, falou, obrigada pela presença, falou, é benefício, é benéfico eu me imaginar em alguns momentos na situação da prova? Ai, ótimo! Ótimo a sua pergunta, ótimo o seu comentário. O batalhão, alguém do batalhão respondeu. Muito obrigada, viu, por responder ao comentário, porque eu não queria afirmar se podia ou não. Falou que o celular deverá ser deixado com o aplicador. Ótimo. Então, vocês entenderam, gente? O celular pode ser levado, então vai ter um canto lá, uma mesa específica para deixar o celular. E a bolsa também deverá ser deixada com o aplicador. Muitíssimo obrigada, pessoal. Então, o pessoal está respondendo, ótimo. Então, é o que eu imaginei. Nas vezes que eu já apliquei prova em concurso, foi dessa forma. A gente levou a bolsa, ficou no canto, e o celular foi identificado no canto, desligado totalmente. Certo? Vou responder essa pergunta aqui, que faz parte da minha orientação. Sobre dica, é importante imaginar, sim, como você estiver fazendo no simulado. Imagine que você está no dia da prova,
para o seu corpo já acostumar com aquela situação, tá? Imagina que você está no dia assim, e vai ficando calmo e aplicando essa técnica que eu expliquei para vocês, de respiração, do pensamento positivo, de concentrar no que você está fazendo, vai ajudar demais. Alguém falou aqui, para comer pode, desde que seja de fácil visualização. Ok, o chocolate pode, água só com garrafa transparente. Muitíssimo obrigada por responder. Então, garrafinha transparente, para ver o que tem dentro do conteúdo, e é o que eu falei, alimento de fácil consumo. Nada daquelas coisas muito complicadas, tudo tem que ficar em cima da mesa, visível, que todo mundo possa ver o que você vai comer. Nada que vai ficar sujando a sua mão e vai ficar atrapalhando, tá, gente? Não complica. O negócio é descomplicar, certo? Quanto menos embalagem, quanto menos coisa, menos bolsa, menos coisa, melhor, né? Vamos evitar. E voltando aqui, uma dica importante, evite pegar peso no dia anterior dos testes, no dia anterior, peso excessivo, porque para não ficar com dor no corpo, para não ficar com dor no braço, não ficar muito tenso também, geralmente gera um mal-estar. A pessoa que faz muita academia fica, às vezes, atrapalha. E essa informação é crucial, crucial para a etapa de avaliação, tá? Quem for aprovado, tomara que todos sejam, vai fazer os testes um dia antes, não fique pegando peso, tá bom? Porque atrapalha na hora de fazer determinados testes lá. E eu já falei dos remédios, não recomendo tomar um remédio para acalmar ou para ficar acordado, nada diferente. Planejar o dia, planejar o deslocamento que você vai fazer até o dia da prova, veja o local, você que não for, porque a prova vai ter um local específico, verifique o transporte, como que você vai, se você vai de Uber, alguém vai te levar, se você vai de carro, como que vai ser isso, o tempo para você, deslocamento, se você vai se alimentar muito cedo, como eu disse, leve um dinheiro para você comer em um local próximo, ou leve. Eu já falei da blusa de frio, né? É importante para levar um casaco, porque se tiver com ar-condicionado. Documento, dinheiro, seguir as instruções que forem faladas. Vou parar aqui de compartilhar e vou passar mais algumas técnicas para vocês. Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. O pessoal do batalhão aqui falou, para comer pode, desde que seja fácil. Ah, isso eu já li. Durante o meu dia, a Stephanie falou, às vezes nem com sono estou, mas quando fico parada e quieta, dou uns picos de pescada. Ótimo. Então, isso tem a ver com as orientações. Por isso que eu disse, para quando estiver estudando, fazer aqueles minutos de intervalo. Movimente, levante, vai até a cozinha da sua casa, faz algum movimento, ande, levante, saia da mesa, porque isso é importante para o seu cérebro entender que é para você ficar acordado. Porque se você fica estudando muito tempo na mesma posição, não estude deitado, porque quando estuda deitado, se eu ficar encostada aqui falando com vocês, abaixada assim, se eu ficar inclinada, o meu corpo está entendendo que é momento de relaxar, é momento de dar sono, não é hora. Para estudar, é posição ereta, corpo reto, cabeça reta, é movimento, é andar, é foco, movimentar, escrever, fazer resumo, por isso que tem que movimentar. Se eu ficar só lendo, dá sono, ok? Vamos lá, mais algumas dicas sobre técnica para ficar calmo. Já falei da respiração, já falei do foco do pensamento naquilo que vai dar certo, não ficar pensando naquilo que vai dar errado na hora, que na hora não adianta, não ficar ouvindo as outras pessoas lá conversando, não ficar ouvindo casos errados, não ficar pesquisando na internet assuntos e ouvindo grupos de comentários que não são oficiais. Se informe aqui com o batalhão, né, que o pessoal está dando orientações, se informem em fontes oficiais para vocês não ficarem sendo influenciados pelos mitos, ok? Outra dica para ficar calmo. Alguém perguntou sobre imaginar na hora da prova. Isso funciona demais. Essa técnica chama técnica de visualização. Você vai se visualizar lá na prova, você vai se visualizar fazendo as questões. Você pode até fechar o olho em casa para imaginar isso, tá? Faça isso durante um simulado, antes do simulado, faça algumas vezes na sua casa. Se imagine você fazendo as questões com calma, concentrado, dando certo, você conseguindo resolver.
Imagine você fazendo e dando certo. Imagine você sentada e senta. Senta na cadeira, pega uma folha de papel, seja com a máscara, pegue uma caneta, simule como se fosse lá na hora da prova, até a mesa, a roupa, imagine que você está no dia, coloca uma garrafinha na sua frente, simula mesmo, simula como se você estivesse lá na hora da prova. Fecha o olho e imagina você fazendo. O seu cérebro vai achar que é verdade. O seu cérebro vai achar que você está no dia da prova, certo? Ele vai achar que é um dia, ele vai começar a ficar acostumado com essa situação. E toda vez que você imaginar isso, você vai aplicar as outras técnicas que eu estou ensinando, da respiração, do foco, da concentração, de pensamento positivo naquilo que vai dar certo. E isso você vai acostumar o seu corpo, para ele ter familiaridade. Quando chegar lá na hora da prova, ele vai identificar que você já passou por aquela situação e ele vai falar, olha, ela está numa situação que ela já conhece, olha, ele já passou por isso, então ele pode ficar calmo. Vocês lembram do que eu falei no início? Que o medo, o nervosismo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não está preparado? Se você já passou por essa situação, a chance de você ficar calmo e concentrado é muito maior. O seu cérebro ele não vai ligar o alarme, lembra do alerta de perigo? Ele não vai ligar o alerta de perigo, que ele vai identificar. Ele já passou por isso. Ela já passou por isso. Tá bom? Se não for falar ele ou ela, é para todo mundo. Tá bom, gente? O que mais? Olha, sobre o teste psicológico, eu não vou ficar falando hoje, porque eu vou ter aulas, tá bom, Tiago? Eu já disse que mais para frente, próxima véspera do TAP, eu vou dar mais aulas aqui para o projeto, mais aulas para vocês, falando exclusivamente da etapa do teste. Então, eu vou responder mais perguntas, eu vou dar dicas, vou falar sobre o teste, então não vou responder hoje não, para não ficar muita informação, para não ficar enchendo a cabeça de vocês agora. O que vocês precisam de saber para o teste agora é o seguinte, eu vou falar só uma coisa que vocês podem saber agora. O teste psicológico, não pesquisem na internet. Não vai pesquisar como fazer, não vai pesquisar a resposta. Sabe por quê? Porque tem muita informação errada, tem muita gente que não é psicólogo, tem pessoas comuns que ligam a câmera, começa a gravar lá, não aparece o rosto da pessoa e ele começa a ensinar o teste. Só que ele está ensinando errado, ele não é habilitado para isso, somente psicólogos têm habilitação e autorização para falar e avaliar e corrigir e aplicar testes, nenhum outro profissional tem, nem médico, nem ninguém, somente psicólogo, ok? Então, a pessoa que não é psicólogo, ele está cometendo 2 erros graves, 2 crimes, falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão, no mínimo. Vocês aí que são estudantes de direito, você sabe disso melhor do que eu. Então, a pessoa não tem habilitação para isso nem autorização. Por que não foi preso? Já respondendo. Porque não dá para achar quem é. Não aparece o rosto. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma informação. Ok, gente? Então, não pesquisem na internet, certo? Não pesquisem. Eu vou explicar para vocês durante o projeto, mais para frente, na véspera do TAF, antes do TAF, provavelmente antes, eu vou falar o que vocês precisam saber. Como ficar calmo, os tipos de teste, como que é feito, vou passar várias dicas, certo? Ok? Combinado? Então, vou dar sequência aqui, que a gente está quase acabando a nossa aula. O que mais que vocês podem fazer para ficar calmo? Já falei de algumas técnicas da respiração, apliquem. Para vocês imaginarem a cena. O que mais? Está quase acabando aqui a aula, tá, gente? Se tiver alguma dúvida. Ficou até mais tranquilo agora? Ai, que ótimo, Mar. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, para eu dar sequência aqui. Outra dica. Alimentação, eu já falei, alguém está perguntando de café, pode ser prejudicial. Durante os meus estudos, tomo bastante café, isso pode ser prejudicial de alguma forma? Desde que você tenha um costume. Você tem o hábito de tomar o café, você não fica agitado, isso não tira o seu sono, tipo assim, não te atrapalha a dormir, só não exagere. Se você tem o costume de tomar, por exemplo, 3 xícaras,
3 xícaras, continue com as 3 xícaras, não passe para 6 xícaras. Todo o excesso atrapalha, certo? E às vezes, aquilo que nos deixa acordado pode nos deixar agitado também, nos deixar nervoso, pode alterar o sono. Aí, às vezes, na hora de relaxar, você não relaxa. Então, não extrapole, tá bom? Alguma dica para quem tem déficit de atenção? Bom, Lívia, eu não sei se você de fato tem um déficit de atenção, né, no caso, mas tudo que vocês puderem praticar agora para ajudar vocês terem mais foco, sendo estudando, concentrando, aplicando as dicas que eu dei para vocês revezarem, fazer o intervalo de tempo em tempo do estudo ajuda a ter foco. Revisar a matéria também, aquilo que você está estudando, concentração. E tem algumas atividades extras, alguns jogos, algumas atividades de palavra cruzada, umas revistinhas eu tenho aqui, que eu até recomendo para os meus clientes, eu tenho aqui do lado, revistinhas normais, isso aqui é que eu estava fazendo, de palavra cruzada mesmo, tá bom? Às vezes tem gente que gosta, tem algumas palavras cruzadas que ajudam a raciocinar tudo que você trabalha seu cérebro. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, quando eu trabalhava em várias empresas, que eu já ficava muito tempo no trânsito, dentro do ônibus, eu fazia isso aqui, ó, Sudoku. Eu não estou fazendo propaganda da revistinha não, tá, gente? O Sudoku é um exercício, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso falar que eu Sudoku? É um jogo, como se fosse um jogo, que são vários números que você tem que preencher. Neste caso aqui é de 1 a 9. Todas as linhas e colunas você tem que repetir, tem que preencher sem repetir. Então tem muita estratégia, trabalha muito o raciocínio. Eu fazia bastante, eu aprendi a gostar, eu preenchi, só para vocês verem que está preenchido. Olha, tudo isso aqui que a letra está ruim, só para mostrar para vocês que eu fiz de verdade, dentro do ônibus. Então, isso me ajudou demais a ter foco, concentração e raciocínio mais rápido, principalmente raciocínio lógico. Compra um fácil para vocês treinarem, quem quiser, tudo que puder, jogo de videogame, jogo de celular, ler, ouvir música, aprender coisas novas. O fato de vocês já estão estudando, vocês já estão exercitando a memória, vocês estão exercitando o cérebro, tá? Lembre, gente, atenção, raciocínio e memória andam juntos. Juntos. Eu só consigo ter atenção, eu consigo raciocinar se eu estou concentrado. Eu só consigo ter uma boa memória e lembrar daquilo que eu entendi, daquilo que eu aprendi. Não tem como eu resgatar na minha memória aquilo que eu não sei, aquilo que não ficou claro, aquilo que não faz sentido. Aquilo que não faz sentido, que eu não entendi, eu não sei como que faz, é muito difícil eu lembrar, certo? Ok? Que bom que vocês estão gostando da aula. Alguém falou aqui, estou mais calma, excelente aula. Deixa eu ver mais comentários. São coisas tão simples, ficamos tão pilhados. Essa técnica de respiração é para a vida. Isso mesmo, Raíssa, obrigada pelo comentário. Lívia também, obrigada. É verdade. Estou lendo aqui, tá, gente? Só um minuto. A senhora indica fazer sessões com psicólogo para ficar mais familiarizado com a parte psicológica da prova? Eu faço, tá? Ô, Graziela, eu faço essa orientação. Quem quiser mais detalhes, saber mais, já começar a treinar agora, desde o mês de julho, pode fazer contato comigo. Eu já passei o meu Instagram, vou passar de novo. Eu vou pedir o Tenente Coronel para poder passar para vocês novamente o meu Instagram, para vocês fazerem contato comigo. Eu faço essa aula online, atendimento particular para o concurso, tá bom? Para o concurso, tanto de soldado como CFO. Já tive alunos que foram provados, eu tenho ex-alunos que fizeram aula comigo, já estão lá trabalhando, tem depoimentos lá no meu Instagram, tem mensagens, inclusive, que eu até estou precisando de colocar um outro depoimento de aluno meu que fez a mentoria, que fez a aula comigo para o CFO e que está no curso agora, que começou. Então, assim, eu já estou acostumada com o concurso, tá bom?
Eu tanto preparo para a carreira militar, faço essa orientação de carreira, quanto preparo para os testes. Então, minha mentoria é bem completa. Eu não falo só do teste, não. Como eu sou orientadora de carreira, eu trago informações que vão agregar também para a carreira. Eu preparo os meus alunos, meus clientes, para realizar bem a profissão. Não é só para passar, não. Eu quero que a pessoa se prepare, passe bem em todas as etapas, faça o curso satisfeito, consciente dos desafios que vai pegar, porque é muito desafio que vem pela frente, para a pessoa não tomar um susto na hora que chegar lá no curso, porque o curso também a pessoa está sendo avaliado. Durante o curso a pessoa pode não continuar, certo? Então tem avaliações durante o curso e durante a carreira. Eu trago várias informações sobre isso, tá bom? E lá no meu Instagram tem várias dicas de técnica de estudo e técnica de concentração. Eu já estou falando dessas técnicas aqui para ajudar. Técnica de concentração. Na hora que estiver estudando, de vocês fazendo uma coisa, evitar barulho externo, já é uma coisa importante, né? Evitar barulho externo, não ficar com o celular tocando a todo momento, você não vai ficar parando a olhar. Eu tenho uma dica na hora que vocês estiverem estudando, tem uma dica, tá? Para ajudar na concentração. Deixa um bloquinho, deixa eu pegar aqui, uma folha de papel que seja, eu não achei. Pega um bloquinho, uma folha, deixa do lado de vocês, chama folha de distração. Vocês vão deixar do lado. Toda vez que vier um pensamento que te distraiu, você lembrar de alguma coisa, responder a mensagem de fulano. Será que eu liguei para fulano? Será que eu respondi fulano? Nossa, será que eu paguei a conta? Meu Deus, eu tenho que pagar determinada conta amanhã. Você está lembrando disso na hora de estudar? O que você faz? Anota. Anota, porque quando você tira daqui e passa para o papel, você desocupa a sua cabeça daquilo ali que está te distraindo, e é uma forma de você concentrar. Chama folha de distração. Distraiu, anota e volta para o foco. E uma coisa que ajuda a concentrar é você fazer o intervalo. Diminuir as distrações, como eu disse, e fazer os intervalos entre evitar o celular, claro. Evitar o celular para aquilo que vai te atrapalhar. Só um minuto aqui, gente. Eu acho que minha aula já está acabando. Eu tenho poucos minutos. Faltam 2 minutos para acabar minha aula. Oh, meu Deus! Faltam 2 minutos. Gente, então essas foram algumas dicas para vocês concentrarem na prova. Se vocês quiserem saber mais informações, podem fazer contato comigo. Continuem acompanhando o meu Instagram. Eu estou colocando vários conteúdos lá, tá certo? Lá tem essas técnicas, tem live minhas falando sobre isso, tanto para a prova, vou colocar mais conteúdo. Quem tiver dúvida pode fazer contato comigo, tá bom? Vocês gostaram da aula? Foram úteis? Sim? Que ótimo. Já estou ciente aqui que falta 2 minutos, que pena. Passou rápido. Gente, eu falei tanto que tem 1h30, tá? Quando a gente concentra, isso é concentração, viu? Quem perguntou, ô Sabrina, você falou técnica de concentração. Eu concentrei tanto na aula que eu não estou lembrando se eu estou com fome, eu estou de olho nas horas. Mas passou rápido. Quando a gente está fazendo algo que a gente está focado, a gente não vê nem o tempo passar, principalmente quando a gente faz algo que a gente gosta. Que bom que vocês estão gostando, gente. Agradeço a vocês. Podem me seguir lá no Instagram, viu? gabrielepsicóloga.coach, e tem o Conquista CNH. Dúvidas, faça contato comigo, me manda mensagem no direct, ok? Espero que a aula tenha agregado. Assistam de novo. Obrigada a vocês pelas participações, pelas perguntas, interações. Estarei à disposição sempre que precisar. Certo, gente? Muito obrigada a todos. Vocês vão ser aprovados se Deus quiser. Eu acredito em vocês. Vocês têm que acreditar em vocês, acreditar que é possível e ter o foco no concurso, tá bom? Ter o foco no processo. Saber, se não der certo uma primeira vez, tem outras vezes. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Isso, escreve aí para mim. Obrigada. Escreve no meu Instagram aí. Gente, eu vou encerrar então. Boa noite. Obrigada a todos. Excelente estudo, excelente prova para vocês. Espero que tudo dê certo.
Tem mais dicas em breve, viu? Lá no meu Instagram vai ter mais dicas. Tchau, tchau. Boa noite.